Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp e o nosso convidado hoje é o professor Marcelo Carboni, diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp em Bauru. E nós vamos conversar sobre filosofia. Professor Carboni, muito obrigada por sua participação aqui no Diálogos. Eu que agradeço a oportunidade de expor as pesquisas e os trabalhos que eu tenho realizado na área de filosofia. Professor, independentemente da função enquanto gestor da universidade que o senhor tem executado há alguns anos já, essa área da pesquisa, da filosofia, é um tema que continua instigante, fazendo parte do seu dia a dia de orientações, mas eu gostaria que, no primeiro momento, o senhor explicasse o que tem sido ensinado aos pensar em filosofia e principalmente na filosofia da ciência, que é a outra vertente na qual o senhor atua. Então, quando se fala em filosofia, começa com uma brincadeira, né? Tem um filósofo muito conhecido, que é o Voltaire, que ele diz o seguinte: o que é filosofia, né? É aquilo sem a qual o mundo fica tal e qual. Na verdade, isso é uma brincadeira que o próprio Voltaire faz, brincando com a filosofia anterior, mas a filosofia é muito importante. O próprio Voltaire é um filósofo, né? Que a filosofia permite uma reflexão sobre as grandes questões humanas, né? Seja no campo da ética, seja no campo da política, e no caso específico do que eu tenho trabalhado, né, recentemente, no campo da ciência, né? Mais especificamente, tenho trabalhado com filosofia da ciência. Então, são aquelas grandes questões da ciência que são problematizadas pelo pensamento filosófico sério, rigoroso, bem estruturado. Por exemplo, professor? Há um debate da ciência pós-século XIX, depois do positivismo, né, no século XIX, é o debate sobre o fato da ciência cada vez mais estar presente no nosso cotidiano, né? Então, os dispositivos móveis que nós utilizamos, né, toda a tecnologia. Então, nós vivemos, né, sobre a influência dessas invenções, dessas criações científicas. Então, problematizar todas essas questões, o nosso comportamento mudou com essas novas tecnologias, não mudou? Então, questões éticas. A ciência, quando produz um certo conhecimento, há uma neutralidade nesse conhecimento produzido pela ciência ou não? Então, são várias as questões que podem ser problematizadas pensando a ciência, o conhecimento científico, né? Existe um debate em inúmeros filósofos no século XX, né, sobre as questões da ciência. O mundo contemporâneo, agora o século XXI, também debate essa questão científica e os desdobramentos dessa nossa vida cotidiana, toda ela influenciada por invenções, por criações científicas, seja na área médica, no nosso dia a dia usando o celular, no nosso dia a dia com os meios, né, de comunicação e etc, né? Professor, toda essa relação, se pensar, né, num comportamento, nos dilemas éticos, como que isso tem sido trazido para a universidade? Então, ao se pensar na disciplina filosofia da ciência ou a essência da filosofia, numa universidade, como que isso abre esse espaço de debate junto ao corpo docente e discente? Não, sem dúvida. O nosso modelo de universidade, inclusive no Brasil, com forte influência do modelo francês, né, no começo do século XX, ele trazia como núcleo da formação universitária as ciências humanas, né? Então, se você pegar são as faculdades, né, que foram criadas na década de 50, aqui em Bauru, década de 50, né, foi criada a faculdade, e várias outras faculdades criadas. Se pegar os institutos isolados que compuseram depois a Unesp, todas elas tinham um núcleo que era a formação humanística, né, e eram chamadas, inclusive, de faculdades de filosofia, por isso. Então, claro que isso se modificou muito, né, a universidade se reconfigurou, mas essa formação humanística está na base da própria constituição da universidade no Brasil, de forte influência do modelo francês, do comecinho do século XX, né, quando as primeiras universidades vão se constituir no Brasil, né, na década de 30. Eu me refiro aqui especialmente à formação da Universidade de São Paulo em 34. São professores franceses que vêm ao Brasil, franceses, ingleses, americanos, mas o modelo de universidade, que a gente chama de um modelo de universidade Humboldtiano, né, influenciado muito por esse alemão que é o Humboldt, que está presente no modo como se pensava a filosofia na França naquele momento, né? Ele chega no Brasil e estrutura como núcleo da formação universitária a
filosofia, ou um conjunto de conhecimentos da área de ciências humanas, né, que passou a ser chamado de filosofia. No caso específico da minha atuação, nós aqui no campus de Bauru não temos o curso de filosofia, né? Dentro da Unesp o curso de filosofia está em Marília, né? Então é um curso totalmente voltado para a formação ou do bacharel ou do licenciado, né? Que vai dar aula, que vai pesquisar sobre filosofia, né? No caso de Bauru, como não tem o curso de filosofia, são disciplinas dentro da grade curricular que é de formação dos alunos de comunicação social, para garantir esse design, caráter humanístico da própria universidade, exatamente, principalmente uma universidade pública, professor. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse é um caráter. Claro que vem se reconfigurando isso. O nosso modelo de universidade não é mais esse modelo Humboldtiano, vamos chamar assim, né? Que as ciências humanas eram o núcleo, né? E que a formação profissional se daria mais ao final, né? Ele teria uma sólida formação humanística primeiro, depois uma formação profissional. Isso já não é mais assim, mas mantém essa importância da formação humanística para a reflexão. Eu costumo dizer que o universo do conhecimento mudou muito, né? Daquilo que nós comentávamos há pouco, como que o acesso ao conhecimento, né, foi muito facilitado, né, pela internet, rapidamente no celular você acessa aqui uma informação, só que essa informação não significa um conhecimento ainda, porque essa informação sem a devida leitura dessa informação, ela não é um conhecimento. Então, acho que essa diferença é importante, porque a formação humanística ou filosófica garantiria, né, pelo menos em tese, né, claro que é a formação, né, não é uma disciplina específica que garantiria isso, mas essa formação garantiria essa capacidade de leitura das coisas e de leitura do mundo. O senhor comentou esse ensino de filosofia enquanto parte da grade curricular de alguns cursos da Unesp, principalmente aqui em Bauru, onde o senhor atua, que não tem um curso de filosofia, mas a gente aprofunda um pouco mais essa questão em nível de graduação e pós-graduação no ensino da filosofia e da filosofia da ciência. Sem dúvida. Se eu pegar a filosofia da ciência, ela faz parte da grade de alguns cursos, né? Cito um aqui, que é o curso de física, né? Temos a filosofia da ciência, mas sem dúvida ela é aprofundada mais no programa de pós-graduação, né? Então, na pós-graduação é possível pesquisas que tratam das questões da importância desta formação de filosofia da ciência para aquele que vai atuar, quer seja como professor, né, no nível médio ou superior, né, quer seja na própria pesquisa que ele vai desenvolver, mais pesquisas teóricas, né, ou pesquisas em laboratório. Essa formação científica na pós-graduação, eu digo que dá chaves, né, dá alguns elementos para que ele possa entrar, né, naquele domínio do conhecimento. Então a filosofia da ciência tem essa característica muito importante de permitir a reflexão, permitir, eu digo, chaves que entram a um domínio do conhecimento. E no próximo bloco, então, a gente fala um pouco sobre esse programa de pós-graduação aqui da Unesp, Educação para a Ciência. O Diálogos faz um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre filosofia da ciência. Nosso convidado é o professor Marcelo Carbone, da Unesp em Bauru. Professor Carbone, a gente conversava sobre como que a graduação e a pós-graduação, especificamente aqui na Unesp em Bauru, tem tido esse espaço para a temática da filosofia da ciência. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a atuação do programa de pós-graduação Educação para a Ciência, que tem a linha específica, filosofia, sociologia e história para o ensino da ciência. Então, a característica desse programa, muito interessante, da atuação de profissionais da área de ciência ou de ciências, né? Então nós temos físicos, químicos, matemáticos, biólogos, etc., né? Que realizam pesquisas e ensino dessas disciplinas, e o meu trabalho é exatamente orientar, além da disciplina que eu leciono, né? Também orientar mestrados e doutorados que falam da importância, claro que vai depender muito do trabalho, mas da importância desta reflexão filosófica, histórica e filosófica para uma determinada questão numa das ciências, né? Então, dando um exemplo, né, que vai ser mais à frente, acho que, desenvolvido mais, né? Eu tenho uma orientanda que é física,
que trabalha com Galileu e a questão do movimento, do referencial de movimento em Galileu, e faz uma reflexão sobre a importância que existe da discussão histórica naquele momento da produção da obra de Galileu, do debate que há da obra de Galileu naquele momento e na posteridade. Também, se é possível ler Galileu a partir do que vem depois, ou só é possível ler Galileu a partir daquilo que veio antes, porque o que o Galileu leu é o que veio antes. Então, quando ele estrutura todo o seu pensamento, né, no discurso sobre os dois máximos sistemas do mundo, dentre outros textos, aparece essa ideia de que ele leu o que veio antes e debate os grandes problemas do movimento e também está inserido dentro de um contexto de interesse, né, no caso, naquele momento de quem está no poder, das questões que envolvem a dominação, né? Então, por exemplo, Galileu não é só alguém que a gente poderia chamar de físico, ele é também alguém que é patrocinado para produzir armas de guerra. Tá? Então, existe uma questão do poder, né, que está muito presente, né, na discussão histórica, e há toda uma discussão de como que eu leio a obra do Galileu e como que isso tem importância para o ensino de física, né? Alguém que ensina física saiba que os conhecimentos não são produzidos fora de um contexto histórico, que não são produzidos a partir desprezando toda uma reflexão de como se lê aquele texto produzido, como que aquele texto dialoga com a tradição histórica da qual foi produzida e quais são as consequências para a posteridade desse texto, né? Dei o exemplo do Galileu aqui, mas já orientei trabalhos também sobre vários outros autores, Lavoisier da química, um pouquinho na biologia, sobre teorias sobre circulação sanguínea, mas todos com essa entrada histórica, né? O conhecimento não é uma produção linear, ele tem toda uma tradição de leitura da história. Então, tem toda uma tradição de leitura também filosófica desse texto de ciência. E isso tudo, professor, de que modo contribui para esse ensino lá na frente, né? Para o aluno da educação básica que, de repente, vai ter acesso a essa teoria do Galileu e como que essa perspectiva histórica, filosófica, entender um pouco da epistemologia desse conceito que tem sido trabalhado, como que isso contribui lá na frente? Olha, existe uma contribuição que é dada, quer seja na formação inicial do professor, né? Então penso aqui na formação que há, nessa formação filosófica, né, de filosofia da ciência, para aquele que faz a graduação. Então essa formação inicial, básica. Então você pega os alunos de física, né? Então a importância que há para esses alunos de física dessa discussão já na própria graduação, porque eles terão uma formação que ao lecionar no ensino médio leva essa formação. Então essa é uma das questões. A outra é que é possível, a partir dessas reflexões, produzir material didático, que há produção de material didático interessante para ser utilizado no ensino fundamental e médio. Só lembrando que no fundamental, o que é possível também aqui no programa, no fundamental, quem trabalha com as questões de ciências não é o físico, o químico, o biólogo, mas é o pedagogo. Tá? Só lembrando que no fundamental o material seria para o pedagogo e não para as ciências particulares, né? Então a formação, quer seja inicial, que permite ensinar os conteúdos de forma contextualizada, de forma a estabelecer um debate sobre essas questões, atualizar o texto, ler o texto corretamente, sem os preconceitos e sem sem mitificar os textos, né? Porque a tendência nossa é considerar um Galileu, um Einstein, um Newton como um gênio, como alguém esquisito que criou algo, né? Quando você vê que não, há todo um contexto de debate que a produção científica se dá, né? E aí trata-se de reconhecer isso. No ensino fundamental e médio, a formação do pedagogo, né, fundamental ali, mas também a produção de material. Nós temos trabalhado bastante aqui essa ideia de produzir um material que debata essas questões de filosofia da ciência, história da ciência no ensino médio. Embora a gente possa admitir uma certa dificuldade, não se trata, é diferente você debater essas questões de filosofia da ciência para o aluno que faz a graduação
e aqueles alunos do ensino médio, né? Há uma diferença aí que deve ser considerada, até isso também é objeto de estudo nosso, né? Mas sem dúvida há uma importância capital reconhecida pela área de que essa formação em História e Filosofia da Ciência é fundamental para o físico, para o químico, para o biólogo, para o matemático, etc., para as ciências, né, e para o pedagogo, né, para que ele possa ensinar esses conceitos de ciência de forma contextualizada, né, crítica, reflexiva, etc. Para falar um pouquinho então sobre a importância dessa formação, no quadro Ponto de Contato de hoje nós conversamos com uma das orientandas do professor Marcelo Carboni, a Maria Fernanda Gussão. Vamos ouvi-la. A linha de pesquisa de filosofia da ciência é uma linha considerada jovem, né, nova na questão do ensino, e principalmente do ensino de ciências, mas é considerada muito importante, né, porque a gente acredita que entender a forma como o conhecimento científico se desenvolve e como a ciência, o conhecimento científico é legitimado, deve perpassar a formação do aluno, né, em ciências e a formação do professor, principalmente. Na minha pesquisa de doutorado, eu trabalho com a questão da formação inicial de professores, então, trabalhei essa questão, desenvolvi a questão do que é a ciência, de como o graduando em física se insere, se entende nesse meio, qual é o conceito de ciência, a concepção de ciência que esse aluno tem, e para poder contribuir para a área, né, e talvez elucidar essa necessidade na formação do aluno, né? Porque se está nos currículos, né, nos parâmetros, na legislação, a necessidade de se pensar o conhecimento científico, quais são as suas implicações históricas, sociais, políticas, né? Então, para que o professor possa atender a essa demanda, ele deve ter, então, essa base, né, na sua formação. Então, a discussão da filosofia da ciência, né, a questão da epistemologia, é fundamental nesse quesito. E a história da ciência não se desvincula, né, da filosofia da ciência. Afinal de contas, a filosofia da ciência trata de como esse processo ocorre, né? Então aí está justificada a importância. Professor Marcelo, nós ouvimos a sua orientanda Maria Fernanda e a gente continua a falar sobre o impacto dessa formação, da importância desse ensino da filosofia da ciência no próximo bloco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Unesp o professor Marcelo Carboni, atual diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp. Professor, nós conversávamos com a Maria Fernanda, sua orientanda do programa de pós-graduação em Educação para a Ciência aqui na Unesp, e pensando nessa formação, como nós já dissemos, qual é o diferencial desse profissional? Então, seja a Maria Fernanda ou outros alunos que passam por esse programa, não necessariamente na sua linha de pesquisa, mas qual que é o diferencial desse profissional ao se pensar nessa contextualização histórica, epistemológica? Olha, nós vivemos um mundo de uma formação muito instrumental, né? As pessoas querem aprender rapidamente uma profissão ou como fazer, sem pensar o como fazer, né? Sem muitas reflexões, né? Então, eu já apontaria para o primeiro diferencial, né? E até na brincadeira que eu fiz no começo do programa, né? A filosofia é fundamental, ainda que seja para a reflexão sobre por que nós não refletimos mais. Acho que a filosofia possibilita, e a filosofia da ciência em particular, né, que possamos problematizar aquilo que foi naturalizado, né? Aquilo que as pessoas não mais problematizam, né? Então, acho que essa é a primeira questão. Então, na formação do físico, do químico, do biólogo, do pedagogo, ou daquele que vai atuar como ciência, não basta simplesmente aprender de forma instrumental, né, o conteúdo daquelas disciplinas, né? Mas fazer uma reflexão sobre esses conteúdos aprendidos, né? Então, não basta aprender a teoria da relatividade, tem que fazer uma reflexão sobre
como que isso foi construído e como isso serve para pensar a humanidade. Então a filosofia tem um interesse sobre essas questões, de problematizar, às vezes problematizar coisas que as pessoas naturalmente jamais seriam levadas a problematizar aquilo, né? Então, na fala da Maria Fernanda e vários outros orientados e alunos na pós-graduação, fica essa ideia da importância que tem tirar as pessoas dessa zona de conforto, né, de certas verdades inabaláveis, né? A filosofia tem um pouco essa característica de tirar o chão, né? Questionar aquilo que é inquestionável no nosso cotidiano. E no cotidiano da formação do professor isso ocorre também. Do cotidiano da sala de aula isso ocorre também. O professor não é chamado a problematizar a sua aula, a refletir sobre se aquilo que ele está ensinando de forma datada, linear, se aquilo faz algum sentido, né? Então a filosofia vem e problematiza tudo isso e permite que pensemos, né, questões. E aí eu tenho uma crítica ao pensamento filosófico muito estático, aquele que não é capaz de pensar o seu tempo. Então a filosofia, no caso da formação, né, em filosofia da ciência, deveria ser capaz de pensar as questões do seu tempo. Daí o grande tema da filosofia da ciência são os temas éticos, né? Então, transgênicos, né? Há alguma consequência negativa na produção de transgênicos? Né? Toda a indústria farmacêutica, né? Há alguma consequência da indústria farmacêutica ditar o mercado do que deve ser consumido como medicamento? Enfim, as questões éticas do nosso tempo, a filosofia permite que problematizemos isso e não aceitemos tudo como verdades inquestionáveis, né? E como ter acesso, professor? Pensando que num grande papel da universidade é exatamente proporcionar esse ensino de modo diferenciado, levar essa problematização, a questão humanística que nós falamos muito no primeiro bloco, mas como garantir que as pessoas que estejam nos assistindo agora possam ter acesso a esse tipo de informação, pensando no papel da universidade também de fazer a divulgação científica? Olha, você tocou num dos pontos também importantes, né, das pesquisas que realizamos, que é a parte da divulgação científica, né, também problematizada pela filosofia da ciência, né. A filosofia da ciência trata a divulgação científica como uma espécie de simplificação da ciência que nem sempre é bem sucedida, né. Vários são os filósofos que discutem essa questão. Eu valorizo a divulgação científica, ela é importante, que ela permite, você pega grandes revistas de circulação científica, né? Ainda que simplifique a teoria, ainda que simplifique aquilo que está sendo discutido do ponto de vista da ciência, ela permite com que as pessoas adentrem a esse universo de reflexão sobre a ciência, né? Agora, o acesso à informação é um acesso, eu diria, extremamente fácil hoje, né? O problema não é a informação, o problema é como ter acesso a um conhecimento a partir dessa informação, né? Então, os cursos de graduação têm esse papel, né? E também, no que nós atuamos mais, nos cursos de pós-graduação. Mas eu sinto que poderíamos ter, sim, uma maior articulação com as escolas locais, quer ensino fundamental ou ensino médio. Não é fácil essa articulação, né? Até porque há resistências de parte a parte, né? Mas eu me prontifico, todos os alunos que me procuraram, normalmente tenho salas cheias, que alguém da comunidade que quer se inscrever nas disciplinas que eu dou, sempre autorizo, a não ser que não caiba na sala, né? Mas se couber, tenta mudar para um anfiteatro. Então, acesso nesse sentido de frequentar disciplinas, né, é garantido. Agora, acesso ao conhecimento, a informação é fácil, ao conhecimento não é tão fácil, porque exige um certo olhar sobre aquilo, né? A gente tem uma tendência, né, e aí também a divulgação científica faz isso, de transformar o conhecimento num desenvolvimento linear, né? Tanto é que se usa muito a palavra descoberta, né? Então vai descobrindo, né? E usa muito essa referência a gênios, né? Pessoas que criaram algo e que são geniais, quando na verdade a criação na ciência
é uma criação que todos nós podemos fazer, Ela claro, é uma nos construção. dedicarmos, né, ao estudo daquela área e ao conhecimento daquele domínio, né? Professor Carbone, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa e trazer um tema que exatamente faz com que a gente possa refletir e problematizar as questões majoritariamente contemporâneas que nós vivemos hoje. Eu agradeço. E o tema da ciência, repito, é um dos grandes temas do nosso tempo, né? Essa relação entre ciência e tecnologia e o que é esse conhecimento científico que faz parte do nosso cotidiano. Nós recebemos toda essa tecnologia no nosso lar, carregamos, né, no dia a dia essa tecnologia. Temos que e saber nem o sempre porquê, problematizamos essas questões, né, se isso melhorou nossa vida ou não, e etc. Né? Que a gente possa refletir a partir de agora, então, professor, muito obrigada. Eu que agradeço. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa e saber um pouco mais sobre a filosofia da ciência, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.